Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos para mais uma vez meditarmos em uma grande pergunta que Jesus fez. Vamos lá? Vamos tentar aprender mais com estas perguntas do nosso bom mestre? Abra então, ou acesse então a sua Bíblia em Lucas 24, verso 17. Diz assim a versão que tenho em mãos. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? O que é isso que você está falando pelo meio do caminho, pelo caminhar? Ao caminhar, o que tanto você fala? Qual é o seu assunto? Qual é o seu tema? Qual é o seu enredo? O que tanto você diz na sua vida? Se nós tirarmos daqui e ampliarmos mais e mais essas questões, nós vamos nos deparar com um assunto seríssimo. O que nós temos conversado? O que nós temos falado? Qual é o teor? Qual é o conteúdo daquilo que sai da nossa boca? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, no shopping, no passeio. Do que temos falado? O que temos conversado? O contexto aqui fala que dois discípulos de Jesus estavam caminhando logo após a morte, logo após a ressurreição de Jesus. Era um momento difícil para a vida dos discípulos, porque nem todos viram a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos viram até a crucificação e alguns souberam da morte de Jesus e estavam bastante tristes. Inclusive esses dois, nós não temos o nome deles. Eles estavam caminhando de Jerusalém até a vila onde eles moravam e aí começaram a conversar. Nisso Jesus entra no caminho, Jesus entra na caminhada deles. Louvado seja Deus, que coisa linda! Às vezes nós estamos caminhando pela vida e pensamos que estamos sozinhos e de repente olhamos para o lado e ali está Jesus a nos acompanhar. E Jesus entra ali e fica calado, observando e tentando escutar o que os dois discípulos conversavam, até que Jesus interfere e diz assim: o que é que vocês estão tanto conversando? Qual é o teor dessa conversa de vocês? Os discípulos então dizem: olha, por quê? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesse final de semana? Jesus foi crucificado, eles crucificaram Jesus de Nazaré, o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E Jesus começa a conversar mais com eles e eles dizem: olha, Jesus era tão maravilhoso e morreu e que pena. Mas aí Jesus se revela e diz: será possível que vocês não estão vendo que sou eu? Sou eu que estou vivo. Então, eles chegam perto do caminho deles, numa determinada encruzilhada, e aí Jesus me intenciona e adiante, eles: não, fica conosco esta noite. E é belíssimo esse cenário. Quem sabe um dia a gente faça um vídeo sobre esse cenário, sobre essa narrativa tão bela, sobre esse acontecimento na vida daqueles dois discípulos e na vida de Jesus. Porém, a nossa ênfase aqui é na pergunta que Jesus fez. O que é que você tem conversado? Qual é o teor da sua conversa? O que tanto você fala do governo, da economia, da alta dos preços, dos alimentos? O que tanto você fala das catástrofes, disso? Ou da sua própria vida, ou da vida dos outros? O que tanto nós temos falado? Que a nossa palavra seja sobre Jesus. Que o nosso meditado coração, como diz o Salmo, seja agradável a Deus, o nosso bom Pai, o nosso Criador. Que aquilo que sai da nossa boca nos edifique e edifique a quem está ao nosso lado e nos ouve. E isso implica também em internet, isso implica também em redes sociais. Vamos parar de postar besteira. Vamos parar de postar. É isso mesmo, besteira, tolice, coisas que me edificam. Vamos parar de postar isso. Vamos procurar postar mensagens, postar imagens, postar vídeos, postar aquilo que edifica a nós mesmos e aos demais. Vamos cuidar para evitar espalhar notícias falsas. Aliás, notícias falsas, eu não consigo entender esse termo como jornalista, porque o jornalista tem por princípio noticiar a verdade. Então, na verdade, fake news, para mim, é fofoca. É algo que não tem nenhum valor, inverídico. E olha o que tem se divulgado, notícias falsas. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos falar e escrever e viver e abrir a nossa boca e também escrever nas redes sociais aquilo que agrada a Deus e que edifica a todos nós. O que é que você tem falado pelo caminho da sua vida? Esta é a pergunta de Jesus para mim e para você. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, assim como fizeste com Isaías,
toca com a brasa do teu altar em nossos lábios e também por extensão em nossos dedos, para que falemos e escrevamos aquilo que te agrada, que edifica as nossas vidas e que edifica aquele que vai nos ouvir e que vai nos ler. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.